Oi, pessoal, tudo bem? Santos Casamenteiros, é para vocês esse vídeo. Para Pri e para todas, né? Mas o que eu queria dizer para vocês? Eu acho que quando a gente fez esse grupinho, né? Os Santos Casamenteiros, né? O Dan e eu, a gente fez com muito amor mesmo, muita verdade, né? E a gente não se conhecia tanto na intimidade, né? A gente podia conhecer as nossas intenções, assim, nossa afinidade, mas a gente não conhecia e nem tinha porquê, né? Conhecer como a gente é de fato, né? As reações, porque na verdade esse jeitão assim é das reações ao que vai acontecendo, porque na verdade eu acho que a gente vai vendo como cada um é, mas de repente acontece um negócio e aí cada uma reage de um jeito, umas não falam nada, mas a gente sabe que é prudência, e cada um é o que é, né? Cada um é o que é. Como eu falei ontem aí, que não sei se alguém ouviu, né? Eu não sou um rio que quando eu sei uma outra informação ou quando eu entendo melhor uma colocação, eu não volto atrás, né? Naquilo que não atinge um valor, né? Mas aí, o que aconteceu, né? É, eu tenho um jeito muito impulsivo que não pense que é fácil para mim, né? Eu tô para sair, mas antes de sair eu quero escrever isso. Eu pago um preço muito alto por isso. Pago um preço muito alto. Não é que eu acho legal ser assim. Eu não sei se vocês têm algum defeito em vocês. Eu não sou de observar muito, de ficar julgando, olhando feio para as pessoas, né? De fato, esse meu jeito carinhoso de gostar das pessoas é verdadeiro. Se tem uma coisa que eu não sou, é falsinha. Isso vocês nunca vão me. Vocês podem gostar de mim ou não pode, ou pode não gostar. Mas uma coisa que eu não consigo ser é falsinha. Mas esse meu jeito impulsivo não é legal. Não é legal, não. E eu preferia ser diferente? Preferia. Mas em alguns momentos eu me preocupo, né? Na mesma rapidez que eu volto e reconsidero e peço desculpa, tal, da forma como eu falei, nem sempre do conteúdo. Às vezes, quando eu vou defender uma causa ou tô preocupada assim, na mesma velocidade eu falo, entendeu? Mas não é que eu não pensei antes para falar, mas às vezes eu me preocupo. Então parece um monte de coisa assim, um monte de. Nossa, como que ela tá falando um monte de coisa? Eu tô falando um monte de coisa. E vou deixar sem editar, tá, gente? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Ontem eu sinceramente eu me preocupei assim no primeiro momento, né? Porque às vezes eu acho a Pri, ela tem um jeito muito firme, muito profissional, até humanamente muito conciso, que a gente às vezes até admira, tal, né? E aí quando eu vi ela chorando muito, eu falei, meu, acho que ela tá pegando muita causa assim do sentimento, né? E a parte da fé, eu achei que. Eu falei, meu, a gente precisa da Pri um pouco mais, até por ela, pela liderança que ela tem, né? E aí depois eu fiquei, depois sinceramente, né, eu tava conversando com a minha mãe, também minha mãe é uma lutadora, uma líder, né, também, assim, muitas coisas que ela faz, e a gente tava conversando e eu nem falei do assunto aqui do grupo, mas a minha mãe tava falando que a menininha berrou lá, eu não sei como ela soube, tá? Porque eu tinha pesquisado e não vi isso. Mas a minha mãe tem umas outras fontes, né? E a minha mãe à noite, já deitada, e ela também está muito preocupada com isso, porque é um caso bem polêmico. E ela falou que a criança berrou, não sei se vocês viram isso, e bateu o pé. E a minha mãe falou: Nossa, a menininha tem uma opinião muito forte. E ela falou: Não sei e tal, mas aí eu lembrei das lágrimas da Pri. Porque eu sou uma pessoa, gente, que quando eu falei assim, eu falei preocupada com a Pri na questão da liderança dela e do coração dela, do que ela estava sofrendo. É que eu não sei falar bonito, eu não sei falar ajeitado, entendeu? E eu pensei mesmo de que ela querendo acertar, algumas pessoas pudessem olhar ela enviesado, entendeu? E usar mal as palavras dela. E aí, quando a minha mãe foi contando as coisas, eu falei, meu, acho que a Pri, ela ficou pensando na aflição dos pais, né?
E na aflição dos pais, eu até falei para minha mãe, nossa mãe, sabendo que essa menininha bateu os pés e tira isso daqui, eu não quero isso aqui. E aí você vê que talvez os pais se ficaram perdidos, tal, e enfim. E aí me veio toda a situação da Pris querendo fazer um ponto ali sobre a situação dos pais emocionalmente tá perdido e o que um pai não faz às vezes para ver um filho mais calmo e tal, né? Enfim, eu tô fazendo isso aqui, gente, porque, como ela falou, precisamos discutir sobre isso. Talvez se ela não tivesse colocado essa frase, eu teria ficado quieta. Eu teria ficado quieta mesmo, mesmo não entendendo, mesmo discordando. E, na verdade, em nenhum momento eu pensei mal da Pri. Nenhum momento. Eu só pensei realmente de pessoas até usar o vídeo dela e criticar. Pela liderança que às vezes a gente tem. E tem muitas pessoas maldosas, sabe? Tem muitas pessoas que usa. Sabe por quê, gente? Porque é assim. Quando a gente é uma pessoa que a gente faz as coisas, a gente é muito criticada. Sabe aquela ideia de que quem anda, a pessoa que caminha é quem está propensa a cair? A pessoa que faz é a que erra? Então, como a Pri é uma pessoa que se movimenta, ela é vista. E aí ela pode, né, a própria... que é a Andréia, que eu chamo de filha, né? Porque a gente se parece muito, porque a gente briga pelas causas e tal, né? E eu já me identifiquei muito com ela em muitos pontos, porque a gente é muito, já fala, expõe, pensa, tal, né? Então a gente é muito visto, a gente é muito criticado, né? E aí eu peguei, acho que a causa da Pri, né? E eu sei que é muito duro quando a gente, às vezes, tem uma liderança em alguma coisa, e eu sinceramente... eu quero ajudar muito as pessoas e às vezes você, depois de fazer um monte de coisa, ter ajudado muito, as pessoas às vezes pensam uma frase dentro de um contexto e ela te joga fora, ela te queima, te põe na Inquisição, meu. E sem olhar a sua intenção, o que você quis dizer e é complicado isso, é complicado. Quando eu falei que aqui nesse grupo a gente tem uma amizade a ponto de discutir algumas coisas, e eu falo, eu sinto que aqui ninguém deixa vazar nada, ninguém, a gente quebra o pau, vamos dizer assim, no bom sentido, e é uma fraternidade que é meio uma coisa, eu sinto isso, tá? Eu não vejo nenhum Judas aqui dentro. E se tiver também, Deus está acima de todas as coisas, é mais forte que tudo, pelo menos na minha vida. Mas é complicado, né? E eu sei a dor disso, né? De pessoas que estão acima, a gente é líder e tem pessoas acima e que não tem dó, são cruéis, né? De nem conversar, nem querer ouvir o sino, né? Qual foi o sino que tocou. Então, na verdade, depois, quando eu ouvi, eu fiquei pensando, né? Isso aqui eu não estou falando nada contra as que têm uma ação, são mais sábias, talvez, desculpa, sem condenar quem falou aí, nem a mim, né, mesmo. Os que esperaram um pouco para falar, porque isso é sabedoria também, e isso é jeito, é temperamento. Cada um é um. Mas eu queria me retratar também, assim, na forma, não me não tô falando aqui, né? Mas eu digo, pedir desculpa pra Pri mais uma vez, assim, do meu jeitão. Porque às vezes a gente vai falando e a gente machuca os próprios amigos que a gente quer proteger. Mas Deus sabe que eu em nenhum momento eu vim, né? Mas eu fiquei tão agoniada, gente, tão agoniada com aquele negócio sabe, do Brasil ter essa postura de podendo fazer a coisa de um jeito, sabe? A gente sabe, eu trabalhei muito com isso nessa associação feminina. E, aliás, até falo para vocês, eu fiz muita coisa ali, depois tem uma diretoria nova de uns 5 anos para cá que veio e pegou exatamente as pessoas que mais eram conscientes, que gostavam das pessoas e retirou. Eu não falo isso em público, mas e aí você vê que o interesse não era exatamente as pessoas que precisavam, eram outros interesses. E tem um vínculo internacional, isso daí, tanto que eu nunca falo o nome exatamente, né? Mas não que façam mal.
A questão aí é mais a questão de outros interesses, né? Mas às vezes tem menininhas que são mais assim, feinhas, ela não pode aparecer na foto, entendeu? Não pode dar entrevista, então é uma coisa meio de aparência, né? É uma coisa assim que às vezes você, em situações, né? E é complicado, sabe? Mas o que eu queria dizer pra vocês é assim, do meu coração, não tem nada, 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 nada e a única coisa mesmo que eu fiquei na hora assim, eu pensei de alguém retorcer mesmo o pensamento da Pri e não enxergar a situação. Mas também eu sei que ela não tá nem aí com isso, mas a gente, sei lá, desculpa aí, tá? E eu espero que vocês me entendam, mas de certa forma também, quando eu escutei que a menininha bateu o pé, na hora deu até um alívio dentro de mim é, de que foi uma coisa que ela bateu ali o pé e aí eu já entendi muita coisa, entendeu? Muita coisa já me aliviou no sentido de que tem coisas que já muda bastante dentro de mim. Muda bastante, muda muita coisa. Não em relação ao crime do aborto, mas muitas coisas, né, que foi me dito diferente quando eu fui buscar a fonte, né? Então, você vê como uma informação e a gente se precipita, peço desculpa por isso, né? Mas, enfim, essa sou eu, né? Mas é nada pessoal de jeito nenhum e nada pessoal mesmo. E se Deus quiser, eu tô convidando, falando para vocês que eu vou fazer a maratona de lives e quero muito todos vocês lá, né? Quem puder, quero cada um, né? Fazendo, quem puder, quem quiser, né? Participar, seria muito legal para mim, né? Grande beijo para vocês, gente. Vocês viram como eu engordei, assim como eu tô enorme aqui? Um beijo.